Entendemos aqui os pilares básicos dessa estrutura do SharePoint, do organograma. Vamos falar de fluxos. O que eu consigo ter? Se eu não tenho de forma clara essa estrutura, eu não consigo determinar qual é o plano de implementação. Você começa a ter o quê? Você começa a ter reuniões, você começa a ter conversas que são direcionadas como reunião. Entro, falo do que eu vou mudar na minha empresa, mas não saio do lugar. Sento e falo em vários departamentos, em várias áreas. Eu vou fazer aqui dentro da minha empresa agora uma mudança do Office 365. Mas começa por que área? Eu quero fazer um planejamento de entregas de cada gestor. Mas eu começo por onde? Quais são as áreas? Quais são os processos que cada área entrega? Então, com essa visão mais estratégica, a gente consegue, com essa visão mais ampla de todo da empresa, a gente consegue se direcionar melhor. Então, o organograma ele vai te dando esse direcionamento e tira essa visão de que é só uma conversa, é só mais um bate-papo. Não, a gente está direcionando a estratégia do negócio. Processos vão virando improviso. Você para de ter processos estruturados e cadenciados. Como é que eu faço um pedido? Hoje mesmo, tá falando de requisição de reembolso. Aí um departamento pede como? Por e-mail. O outro departamento entrega um acerto de contas, manual, físico. Imprime, pega a notinha e entrega. Um outro departamento pede pelo WhatsApp. O dono da empresa nem faz reembolso. Você começa a ter improviso nas operações. Cada hora eu soluciono de uma forma. Indicadores não estão direcionados à entrega daquele departamento. Viram números soltos. Igual hoje mesmo eu estava falando com um cliente. E durante a semana passada eu falei muito com o cliente. O indicador ele tem que estar orientado a uma estratégia, um objetivo. Qual que é o meu indicador do comercial? É vendas por dia? É vendas por mês? É número de clientes alcançados? É número de ligações realizadas? Deixar isso mais direcionado. E aí, por exemplo, eu estou colocando aqui 365 porque eu tinha pensado muito nisso, mas qualquer ferramenta de processos, qualquer ferramenta fica subutilizada. Por quê? Porque eu não sei as áreas que estão usando. Só hoje, eu tive uma conversa com uma contabilidade que paga o Office 365 e não usa, só usa como conversa pelo Teams. Conversei com uma empresa de mais de 130 funcionários que também está usando o SharePoint só como repositório de arquivos e não usa o Teams nem como comunicação padrão. E eu tive mais uma empresa que eu conversei hoje. Mas whatever. Todos os dias eu estou conversando com a empresa sobre isso. O operador central de uma implementação de quase tudo uma empresa, quando eu falo de mudança global, quando eu falo de um modelo de trabalho 360, está linkado a um bom organograma para te direcionar. Até você ir ticando as áreas que você já passou. Agora, como é que eu faço isso funcionar na prática? Quais são as áreas que toda empresa tem? Como que eu posso fazer isso? Eu separei aqui 5 áreas que praticamente toda empresa tem. Primeiro, administrativo e financeiro. E você pode colocar aqui, agora, fiscal. Também extremamente necessário. Administrativo, financeiro e fiscal. Essas áreas qualquer empresa tem. Carlos, mas a minha empresa não tem um departamento fiscal agora. Pode não ter um departamento, mas vocês precisam de uma estrutura fiscal. Porque a reforma tributária está aí, ela vai mudar muita coisa. Você precisa analisar isso de forma muito mais assertiva. Então, qual que é a função? Garantir estabilidade financeira, previsibilidade, controle de contas a pagar, controle de contas a receber. São áreas de controle. Vai tratar fluxo de caixa, padrão, análise tributária, contas a receber e contas a pagar, contratos, controladoria, gerenciar integração e contato direto com a contabilidade. Tudo isso é extremamente importante para a operação. Então, toda empresa tem um departamento financeiro. Você já sabe disso quando você vai fazer um organograma. Toda empresa tem um departamento pessoal e um RH. Carlos, minha empresa não tem um RH formal. Ok, mas como é que você contrata pessoas? Elas aparecem na sua empresa? Você faz entrevista? Você conversa? Então você tem um RH. Você paga a folha de pagamento? Quem calcula é a contabilidade. Ok, mas você gerencia a folha de pagamento. Você gerencia a falta, que a contabilidade não gerencia. Você gerencia turnover. Você gerencia feedback, benefícios. Tudo isso quem gerencia é você. Então, existe essa parte de RH em qualquer empresa. Ela é uma função essencial, porque ela tem que assegurar a capacidade da empresa de evoluir, gerenciar e atrair talentos relacionados ao recurso humano. Então ela tem que garantir a base de recurso humano, contratar e motivar e qualificar essas pessoas. E isso aqui se conecta diretamente com o quê? Lembra do meu operador de tema central? Meus pilares? Meu headcount.
O meu headcount está literalmente ligado diretamente a essa estrutura essencial que é uma gestão do próprio RH. Hoje eu estava conversando com alguém do departamento financeiro que falou comigo assim: Carlos, mas o orçamento eu faço por valor e não por número de pessoas. Eu falei, olha, te entendo, mas o caminho é outro. O orçamento financeiro, ele é só um reflexo de um bom headcount. E um bom headcount, ele só é reflexo de uma boa estrutura, desmembramento de uma boa estrutura de um organograma. Então você não tem um headcount, claro, estruturado, se você não tem um organograma bem feito. E você nunca vai ter um orçamento assertivo da sua mão de obra se você não tiver um headcount. Então você tem que ter todos os cargos da empresa, todos os salários em cada cargo, toda essa estrutura macro gerenciada de forma clara, objetiva, estruturada e direcionada. Então você precisa ter essa visão. Carlos, como assim? Você quer ter um departamento pessoal bem estruturado? Você vai ter um organograma que vai falar quem são os líderes e as áreas. Esses líderes e áreas a gente vai desmembrar em quê? Em pessoas, gerentes, coordenadores, líderes, operacional de cada departamento. Isso já começa a virar um headcount. Esse headcount, quando eu coloco salário, quando eu coloco benefícios, me gera orçamento. Agora eu vou fazer um headcount só para a estrutura desse ano, eu vou fazer um headcount pensando nos R$1 milhão que eu falei de faturamento. Para chegar a R$1 milhão de faturamento, eu preciso ter que pessoas, que perfis, que cargos, qual posições, tudo isso extremamente bem estruturado. E é isso que você vai ter quando você começa a ter o quê? Um organograma claro e um departamento pessoal bem estabelecido. Qual outra área que é extremamente importante? Comercial. Lembra que eu falei aqui em cima, fazendo meus cálculos aqui? Onde que estão os meus cálculos? Aqui, ó. Que eu falei que eu queria chegar em 66 clientes de R$15 mil. Isso é o que um departamento comercial de marketing vai fazer. A minha pergunta para ele é: como chegar a 66 clientes e onde estão os 66 clientes que pagariam R$15 mil mensais de consultoria? Com isso aqui, eu consigo me direcionar, entendeu? Então eu tenho de forma clara e objetiva as atividades que esse departamento tem que me entregar. Então é outro departamento extremamente relevante. O seu organograma já começa a tomar forma. Você já tem toda uma área fiscal e financeira, você já tem toda uma área de gestão de pessoas, você já tem toda uma área de gestão comercial e com atividades claras. O financeiro tem que me assegurar que eu tenho as 44 pessoas nas posições certas e com o salário que a gente definiu que era possível dentro dessa lucratividade que a gente espera que o negócio tenha, mediante ao risco que ele tem. Então, eu tenho aqui minhas posições e salários. Lembrando, gente, que empresa foi feita para dar lucro. Se não fosse para dar lucro, não seria uma empresa. Alguém está tomando risco desse negócio. Alguém está considerando a possibilidade de se endividar, de falir, de ter que perder tudo aquilo que ele construiu, porque ele está assumindo o risco de uma empresa. Então tem que ter lucro, você tem um risco alto. Se você quer crescer, você tem que alavancar. Se você vai alavancar automaticamente, você vai ter um gargalo que você vai chegar numa dívida. Se a sua alavancagem não for estratégica, você vai ter um problema. Aqui tá dando um mensageiro. Não, tá no cabo? Acho que até travou aqui. Só um segundo, que a gente teve um pequeno problema aqui na internet. Enquanto isso eu vou tomar água. Ó, olha, inclusive amanhã... Tá rodando? Então vamos seguir aqui. Eu acabei que eu peguei meu telefone aqui e já surgiu uma demanda de uma viagem que eu tô saindo para fazer. Inclusive é por isso que eu tô fazendo a live mais rápida, tá, gente? Inclusive tá dando nosso horário. Seguinte, então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Fechamos a estrutura de departamento comercial. Toda empresa tem que ter alguma operação. A operação ela pode ser venda, revenda, né, de mercadoria. A operação pode ser uma estrutura, por exemplo, de prestação de serviço. Pode ser indústria. Pode ser SaaS. Pode ser desenvolvimento, pode ser N ferramentas. Aí a questão é que a mais-valia vem da produção. A produção, ela vem do valor que você agrega, transformando alguma matéria-prima, seja ela, hoje em dia, uma matéria-prima real ou virtual. Matéria-prima pode ser pessoas, pode ser, sei lá, mercadorias, pode ser insumos, pode ser inteligência, mas para gerar mais-valia tem que gerar transformação. Isso é o que me dá a operação. E aí, no nosso caso aqui, por exemplo, a operação é o quê? A entrega para 66 clientes, cada um com mais ou menos 4 áreas de gestão lá dentro. A gente está falando aí de entregar todos os meses, mais ou menos 264 áreas de conhecimento, áreas, projetos dentro de empresas. Então,
Essa é a mais-valia da nossa transformação. E aí você tem, por quinto e último, uma área estratégica que pensa no futuro da empresa, que é quem vai definir isso aqui. Eu quero chegar nesse faturamento com esse tipo de cliente, porque esse cliente é lucrativo para manter uma empresa e uma estrutura robusta o suficiente para trazer para ele essa visão estratégica. Então, isso é uma estrutura de áreas básicas que você teria dentro de uma operação.